Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode Olhar Cast, o podcast oficial da Rede de Clínicas Olhar Saúde. E hoje eu sou a doutora Raiza Ellen Botentuí, sou médica oftalmologista e hoje a gente está com a presença super ilustre de um convidado maravilhoso, que eu sou suspeita para falar, porque além de um excelente médico, ainda é meu esposo, ele está aqui hoje para falar sobre a catarata e sobre problemas nos olhos, na visão. Então, doutor Álvaro, seja muito bem-vindo ao nosso Pode Olhar Cast. Doutora Raiza, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no podcast, que é um sonho nosso que se realiza agora nesse momento. Já temos alguns episódios aqui no YouTube, no canal do Spotify também. E a gente vai poder falar sobre um tema muito importante, é a principal causa de cegueira na população, que é a catarata. Algo que para muitos ainda é um sinônimo de muito medo, que representa algo que assusta tratar, fazer uma cirurgia, alguma coisa nesse sentido. E a gente vai poder aqui ter esses minutos para poder contribuir e esclarecer alguns pontos sobre o processo de catarata que acontece nos olhos. Maravilha, Álvaro, perfeito. E antes da gente conversar sobre a catarata, falar um pouquinho sobre os sintomas, o que é, como é o tratamento, a gente vai explicar tudo aqui no podcast. Então, você que está aí, acompanhe, aproveita para dar uma curtida, tá certo? Se você souber qualquer pessoa que tenha catarata, que tenha problema na visão, encaminha esse podcast, que vai ser muito interessante. Antes da gente conversar um pouquinho sobre a catarata, doutor Álvaro, se apresente, quem é doutor Álvaro, fale um pouco da sua experiência, porque você se interessou por esse tema na sua graduação, fale um pouco sobre o doutor Álvaro. Doutora Raiza, sou médico oftalmologista há 10 anos, tenho mestrado na UNB em Brasília sobre diabetes, cuidados com a visão, e sou professor da Universidade Federal do Maranhão, a qual já formamos algumas turmas, cerca de 10 turmas de alunos de medicina, de pessoas que são médicos para a sociedade, e a gente escolheu essa parte de oftalmologia, no caso, devido à grande aptidão que a gente tem por cuidar de pessoas, sobretudo pessoas idosas, que são pessoas que já acumulam problemas na visão e outros também problemas que a gente acaba tendo que lidar com tudo isso ao longo do tempo. Então a gente fica muito feliz de poder hoje servir a sociedade através da oftalmologia e impactar pessoas cada vez mais nas nossas clínicas, nas redes sociais, em todo o Brasil e em todo o mundo. Perfeito. E quem é doutor Álvaro? Se apresente. Cristão, marido, pai de Maria Júlia, médico oftalmologista e seu grande marido, seu grande companheiro há 17 anos. Perfeito. Com muito orgulho, com muito amor. E além disso também, obrigada. E além disso também CEO, né, da Rede de Clínicas Olhar Saúde, essa rede de clínicas que está realmente aqui para servir, para ajudar as pessoas, para a gente transformar cada pessoa que entra e que sai no nosso Olhar Saúde, né, como a gente até fala, que é realmente um cuidado que vai além dos olhos, né, isso, doutor? Então vamos começar aqui ao nosso assunto, que é sobre a catarata. Então, doutor Álvaro, explique agora aqui para todo mundo que está assistindo o que é a catarata, como é que ela se forma, é um problema grave, você falou que é mais comum em idosos, explica um pouquinho para as pessoas que estão aqui acompanhando entender o que é a catarata. Bom, doutora Raiza, hoje nós estamos aqui agora para, de uma vez por todas, esclarecer de modo bem didático, de modo muito simples, o que é a catarata. Então, vamos imaginar que no nosso olho, dentro dele, nós temos uma lente. Essa lente é chamada de cristalino, porque ela é transparente. E ela tem a consistência de uma clara de ovo, crua, que é composta por albumina. No nosso olho é composta por cristalinas e filesinas, que são proteínas específicas, que são transparentes. Acontece que ao longo da vida vai ocorrendo uma oxidação, uma desnaturação dessas proteínas, como se o ovo cru fosse sendo frito, fosse cozinhando ao longo do tempo. Então, esse processo de oxidação que vai transformar aquela área transparente em uma área branca é que faz a pessoa ter a catarata. Nada mais é do que uma névoa na visão. É um procedimento que a gente entende que é irreversível, ou seja, um ovo frito, ele não volta mais à sua condição inicial, uma vez que ele foi oxidado. Da mesma forma que acontece no olho. Uma vez a catarata se formando, ela não consegue mais recuperar a sua forma inicial, que seria a transparência. E graças a Deus, hoje nós temos solução para isso, que consegue restabelecer a visão das pessoas. Perfeito, doutor Álvaro. Então você explicou o que é a catarata. O doutor Álvaro falou assim, irreversível, assim, mas ele é reversível, a gente faz, tem um procedimento, o doutor Álvaro vai explicar. Então, assim, diferente de outras causas da visão, que infelizmente pode chegar a cometer a visão, como o glaucoma, mas a catarata é a principal causa de cegueira reversível. A gente consegue reverter através da cirurgia de catarata. Só um ponto, eu falei assim, irreversível no sentido da desnaturação da proteína. Perfeito. Quando ela é transparente, como um ovo na albumina, e ela sofre um processo irreversível
irreversível de desnaturação. Então ela fica numa forma branca, numa forma desnaturada. A catarata ela é essa desnaturação da proteína de modo irreversível. Mas graças a Deus existe tratamento para esse tipo de cegueira da catarata, que é a remoção da catarata para que a pessoa recupere a visão. Então é um tipo de cegueira reversível e é um tipo de desnaturação da proteína irreversível. Perfeito. O procedimento você falou, né? Que é a desnaturação da proteína. Exato. Perfeito, Álvaro. E por que isso acontece? Por que é mais comum em idosos? Pode existir catarata em pessoas mais jovens, pessoas de 30, 40 anos ou até mesmo crianças? Explica um pouquinho por que acontece às idades, doutor Álvaro. Doutor, é o seguinte, vamos lá. Então, você que tem catarata por 5 motivos básicos. Claro que pode ter outras razões, outras causas mais atípicas, mas a principal causa é a radiação solar. Por isso é mais comum em idosos. Porque, teoricamente, uma pessoa de 60 a 70 anos de idade, ela já se expôs muito mais à radiação do sol, ao sol, do que uma pessoa mais jovem. Primeiro fator de risco, exposição solar. Segundo, tabagismo, pessoa que fuma. Doutor, mas tem pessoa de 60 anos que fumou pouco e tem algum de 30 anos que fumou muito. Esse que se expôs a mais cigarro, tabagismo, ele tem um fator de risco muito maior. Terceiro fator, a bebida alcoólica. Também é um fator. Algumas literaturas contestam isso, mas é um fator de risco sim e pode gerar também oxidação nos olhos, causando catarata. Quarto fator, o diabetes descompensado. Então, você que tem diabetes, se ele continuar descompensado, descontrolado, essas oscilações no açúcar do sangue podem gerar também uma oxidação, causando catarata. E o quinto fator, que eu reitero aqui, é a questão do uso de corticoide. Eu costumo falar muito sobre isso, doutora Raiza. O corticoide, que são aquelas medicações que terminam em ona, hidrocortisona, prednisona, betametasona, dexametasona, são medicamentos que têm multiuso. Pode ser um anti-inflamatório, pode ser como imunossupressor, pode ser para tratamentos de asma, por exemplo, pomadas dermatológicas. Tudo isso pode ter corticoide. Então, eu recomendo que você leia sempre a bula do remédio e leia, na verdade, o nome do princípio ativo. Porque se ele tiver ona no final, esse uso não pode ser muito prolongado, porque ele pode gerar complicações, que é, no caso, a catarata. Perfeito, tá? Muito importante falar sobre o corticoide, porque tem muitas pessoas que utilizam, né, medicações, é o vizinho, é alguém que orienta e às vezes pode ter essa substância e aí não sabe que evoluiu com uma baixa de visão, a catarata, por causa das medicações. Então é muito importante a gente falar sobre isso. E também um ponto muito importante que você falou, o diabetes, né? Tem pessoas, a gente já, infelizmente, já operou pacientes bem jovens, com 30 anos, por causa do diabetes, que descontrolou e provocou uma catarata mais cedo do que era para vir. Então é importante falar. E também... E, doutor, além disso, também tem outras causas, como traumas, por exemplo, traumas ou inflamações oculares também, como uma doença como herpes nos olhos, uma doença com algum tipo de ceratite, uma uveíte interior, também pode causar catarata. Sim, perfeito. E também, doutor Álvaro falou, além dessas causas, também pode acontecer em crianças, tá? A catarata congênita, a criança nasce com a catarata congênita por alguma inflamação, alguma infecção que acontece no período pré-natal, que passa para a criança e pode também ter a catarata congênita. E aí é importante a questão do teste do olhinho, você como pai observar sempre os olhos da criança para ver o reflexo. Se tiver com reflexo branco, é alguma coisa diferente, então tem que vir no oftalmologista para a gente avaliar, né, doutor Álvaro? Perfeito, maravilha, é isso mesmo, pessoal. Aqui temos até um acrônimo em relação a isso, que é a TORCH, né? Que são as doenças da grávida, da gestante. Se você está grávida, algum familiar seu, então já serve de recomendação, que é TORCH, que é TOR de toxoplasmose, C de citomegalovírus, R de rubéola, H de herpes e S de sífilis, que são as doenças que podem causar, as TORCHs, né? São as doenças que potencialmente podem levar a uma doença na criança. Quando ela nasce, ela já pode ter esse problema na visão chamado catarata, devido a uma infecção que ocorreu no período da gravidez. Então a mãe tem que ter muito cuidado, realizar, como a doutora Raiza falou, o pré-natal com o seu obstetra aí próximo da sua residência e fazer esses exames para rastrear esse tipo de doença, para saber se a pessoa vai correr esse risco de passar para o filho essa infecção que pode gerar catarata mais na frente. Perfeito. E acompanhar também na criancinha, né? Observar a movimentação dos olhos, a coloração dos olhos é muito importante. Então, doutor Álvaro, a gente já falou um pouquinho sobre o que é a catarata, por que acontece a catarata e quais são os tipos de catarata que existe, doutor Álvaro, e quais são os sintomas. Como é que a gente pode orientar aqui, quem está escutando, está vendo nosso podcast, em casa, como é que pode estar desconfiando que pode estar com uma catarata ou não? Assim, o primeiro sintoma é a baixa visão para longe. Então, o primeiro sintoma é o embaçamento na visão. A
pessoa se queixa que não consegue mais, bota o óculos, geralmente bota o óculos, e não enxerga mais de modo tão claro, mesmo usando a correção do grau. Então, o que antes ela conseguia enxergar para longe uma pessoa, o rosto da pessoa, uma placa, um outdoor, ou a televisão, ou alguma coisa à distância, agora ela não consegue mais tão bem assim. A perda da nitidez, embaçamento, perda de nitidez, desconforto com a luz também, e essa baixa de visão que acontece mesmo com o uso de óculos. São os principais sintomas característicos de que a pessoa tem catarata. E nesse caso, o que vai confirmar esse diagnóstico, claro, é uma avaliação oftalmológica que vai ser detalhado o tipo da catarata, a intensidade da catarata e o grau de comprometimento da visão que essa catarata, nesse momento, está causando na vida da pessoa. Perfeito. Além também, né, da visão fica mais turva, né, fica acinzentada. Isso é muito comum. Os pacientes, eles relatam, doutora, parece que tá tipo uma neblina, tá meio cinza. Aquela imagem que era nítida, clara, ela fica meio acinzentada, eu não consigo ver com muita nitidez. Também é uma queixa muito comum, né, atual? Doutora, fantástico, bem lembrado em relação a isso. Exatamente, é a mesma sensação de você estar, por exemplo, em uma fumaça muito grande, ou então numa neblina, aquele dia mais chuvoso nesse sentido, e também quando você está numa sauna, por exemplo, uma sauna sauna úmida, que você fica aquela coisa toda embaçada a vapor, e é essa sensação que a pessoa com catarata tem em níveis diferentes de intensidade. E aí temos que entender que tipo de catarata você tem e também a intensidade, o grau, a graduação dela. A gente sempre gradua de 0 a 10, de modo para que a pessoa entenda. Como está a sua catarata de 0 a 10? Ela é leve, moderada ou está avançada? É importante que a gente entenda isso. E nem toda catarata, eu repito aqui para você, nem toda catarata é para fazer cirurgia naquele momento. Então não se assuste. Se você recebeu um diagnóstico de catarata e se desesperou porque tem que operar, não fique desesperado em relação a isso. Faça a sua avaliação inicialmente para que a gente possa avaliar, saber que tipo de catarata é, a intensidade que ela está e se existe realmente uma indicação para você operar logo naquele momento. Na maioria dos casos, doutora Raiz, eu vou explicar aqui para vocês, não é preciso operar de catarata naquele momento. Existe tratamento, existe acompanhamento e no momento mais apropriado é o melhor para que você consiga ter o melhor resultado e a restauração completa da sua visão. Perfeito. Você falou agora de tipos de catarata. Então aproveita aqui e explique para quem está escutando, quem está assistindo, quais são os tipos de catarata. Na hora que a gente faz o exame oftalmológico lá no consultório, na Nova de Fenda, quais são os tipos que a gente pode orientar para o paciente? Doutora Raiz, são 3 tipos básicos de catarata. Primeiro, a catarata mais comum que existe, que é a catarata nuclear. É aquela causada geralmente pelo sol e pelo cigarro. Ela é de uma intensidade que vai piorando ao longo do tempo e você fica sem a visão para longe, fica muito embaçado, mas em contrapartida você consegue enxergar melhor para perto. Então os pacientes falam assim, doutor, eu não estou enxergando nada para longe, mas minha visão voltou para perto, eu estou conseguindo ler tudo, enfiar agulha. Esse tipo de catarata é catarata nuclear, é a mais comum que existe, é o primeiro tipo. Segundo tipo, catarata cortical, também está associada com radiação solar e com o uso de cigarro. É um tipo de catarata também que prejudica durante o dia a pessoa. E o terceiro tipo de catarata é a catarata subcapsular posterior, que está associada com o uso de medicamentos, com o uso de corticoide, por exemplo, em que você tem uma visão melhor à noite e uma visão pior durante o dia. É o terceiro tipo, é o mais raro deles, e todos eles têm tratamento. A gente precisa classificar a catarata, saber a intensidade dela, uma medida de letrinhas ou de números na acuidade visual, e saber até que ponto essa catarata está interferindo na visão da pessoa. Se estiver interferindo bastante, mais do que 30% a 40%, existe tratamento imediato para você restaurar a sua visão por completo. E doutor Auro, você que é especialista em diabetes, existe uma catarata especial para quem tem diabetes? Fale um pouquinho. E também por traumas, né? Às vezes acontece também, tem algum tipo de catarata especial nesses pacientes? Tem sim, doutora Reis. Tem a catarata em árvore de Natal, que é por choque elétrico, por um raio, por um trauma, catarata traumática. Tem a catarata estrelada, por trauma também. E tem a catarata em flocos de neve, que é a típica de quem tem diabetes. São flocos, são pontos assim específicos, que a gente consegue identificar bem isso por tratar muito de pacientes com diabetes. Então são cataratas específicas, assim, na verdade elas são bem características desse tipo de alteração. Mas de qualquer forma, todas elas levam ao mesmo sintoma, de baixa de visão, de fazer você não enxergar tão bem o rosto das pessoas e fazer você cada dia mais sentir que a visão está piorando. Então uma queixa muito comum, doutor, eu estou sentindo que minha visão está apagando. Doutor, eu não enxergava assim um ano atrás, agora eu estou piorando cada dia mais a visão, estou ficando preocupado. E já botei o óculos e não resolve. Isso é bem característico e merece uma atenção de vocês
que estão ouvindo agora, tanto no Spotify quanto no canal do YouTube. E é importante falar, né, Tual, que muitos pacientes chegam para a gente no dia a dia na nossa clínica falando, doutora, eu vim trocar o óculos, eu quero trocar o óculos porque minha visão está ficando embaçada. A gente já observa logo, se for um paciente de 50, 60 anos, a gente já desconfia que pode ser a catarata, porque mesmo com o óculos a visão não está ficando legal. E aí muitas pessoas, e aí por isso que é tão importante estar aqui nesse momento conversando, pensa que é só a troca do óculos, aí a gente vai, examina, faz o exame detalhado e vê que não é apenas o grau, é realmente a catarata que já está avançada, já está no momento oportuno da gente poder tratar e reabilitar a visão desse paciente. Bom, doutor Álvaro, então perfeito. Você já falou aqui um pouquinho pra gente sobre o que é a catarata, quais são os tipos de catarata, e é importante até falar que esses tipos que o doutor Álvaro explicou aí brilhantemente, a gente como médico, a gente avalia isso na lâmpada de fenda, um aparelho que tem na clínica, e a gente avalia esses tipos que o doutor Álvaro falou. Então, a gente já falou o que é a catarata, quais são os tipos, quais são os principais fatores de risco, por que acontece, falou um pouquinho da faixa etária, né, doutor Álvaro? E agora, como é que é feito o diagnóstico? Quais são os exames que o paciente tem que fazer? Doutor, estou sentindo a visão embaçada, como você falou, tá meio acinzentada. Como é que agora eu tenho que fazer? Quais são os exames que eu tenho que fazer para a gente poder resolver essa catarata? Doutor, assim, o primeiro passo é você que está em casa fazer um autoteste na sua visão. Você fechar um dos olhos, fechar o outro e tentar observar alguma coisa à distância ou para perto também e fazer um comparativo entre os olhos. Geralmente a catarata ela é assimétrica, ela é mais de um lado do que do outro. Então faça esse teste em casa já para ter uma ideia. Claro que só com esse teste você não vai chegar a uma conclusão definitiva, mas já é uma estimativa na visão que você vai ter. Segundo ponto é você marcar sua avaliação oftalmológica. Ah, doutor, eu quero só trocar o óculos. Isso não é avaliação médica oftalmológica. Não adianta só trocar grau a avaliação da refração. Tem que ser uma avaliação completa. E essa avaliação completa consiste na avaliação da pressão do olho e consiste na avaliação de dentro dos olhos, para saber se você tem catarata. O exame que é feito é a biomicroscopia, é um nome técnico, biomicroscopia, que é feito com a lâmpada de fenda, onde a gente consegue fazer com feixe de luz a identificação do tipo de catarata, da intensidade da catarata e do grau de comprometimento que essa catarata está causando na sua visão. E a partir daí, vai ainda detectar doenças de dentro dos olhos, que podem estar ocorrendo também. Sangramento, descolamento de retina, buraco macular e outras que podem ocorrer nessa avaliação inicial que é feita. A partir daí, são feitos exames pré-operatórios e depois é indicada a cirurgia de catarata, quando é necessário ser realizada. Perfeito, doutor Álvaro. Quais são esses exames? Existe 1, 2, 3? Explica um pouquinho quais são os exames, porque às vezes a gente passa para o paciente, ele fica, doutora, mas que exames são esses? Explica um pouquinho quais são os exames e a importância de cada exame para a gente poder fazer o tratamento da catarata. Bom, então assim, o primeiro passo é saber se você tem catarata. Descobrindo que você tem catarata, é saber, o segundo passo já é que tipo e estágio da catarata que você tem. Se for um estágio leve a moderado, não é necessário fazer logo a cirurgia de modo obrigatório naquele momento. Se for um tipo de catarata já mais avançado, sim, é necessário fazer o tratamento cirúrgico, já remover essa catarata naquele momento. Ah, doutor, então já pode fazer de qualquer jeito? Não, existem exames que são feitos antes, pré-operatórios. Esses exames são a biometria, que é o exame que calcula o grau da lente que vai ser implantada dentro dos olhos. Existe a paquimetria, que avalia a função da córnea, que é a parte da frente do olho, onde é feita a incisão. Existe a microscopia especular, que avalia a saúde, a quantidade de células que existem no endotélio na parte interna da córnea. E existe ainda o mapeamento de retina, que é o exame do fundo de olho que avalia áreas de fragilidade na retina, hemorragias, sangramentos, que são as hemorragias, buracos maculares ou membranas, descolamento de retina e outras alterações que podem ser identificadas através do mapeamento de retina. Além disso, tem o exame cardiológico, que é o eletrocardiograma com risco cirúrgico, e tem ainda os exames laboratoriais, que são basicamente o hemograma, o coagulograma, a glicemia jejum, a hemoglobina glicada, ureia, creatinina, que são exames básicos para ver a função orgânica do seu organismo, se você tem suporte suficiente clínico para realizar uma cirurgia como essa. Perfeito, Zalvo. E aí, aproveitando uma palavrinha que você falou, incisão. O que é isso? Explique para as pessoas, a gente já começando a falar um pouquinho sobre o tratamento, você falou aí brilhantemente sobre os exames, é importante fazer esses exames, e aí esses exames são específicos, cada paciente
tem uma numeração na biometria, a gente avalia o olho individualmente para a gente poder indicar a cirurgia de catarata e indicar a melhor lente. Então você falou de incisão, fale um pouquinho sobre como é que é o tratamento para a pessoa que tem catarata. Bom, uma vez você identificando que tem catarata, sabendo que ela já está em estágio mais avançado para fazer a cirurgia, identificando que o fundo de olho está apropriado para receber esse procedimento cirúrgico, porque se você tiver diabetes e tiver sangramento nos olhos, você não pode operar de catarata logo assim. Primeiro tem que tratar a retina, fazer aplicação a laser, fazer terapia antiangiogênica para poder salvaguardar aquela retina, proteger essa retina, que é o fundo do olho, antes de intervir e remover a catarata. Mas uma vez que a retina esteja boa, tudo ok, os exames pré-operatórios alinhados, laboratorial, cardiológico, exames do olho, tudo ok, nós vamos partir para a decisão de fazer o tratamento cirúrgico, que é remover a catarata. Ah, doutor, catarata é simples, posso fazer com um monte de gente, assim é tudo. Pessoal, catarata não é simples. Pessoal, catarata é complexo. É uma das cirurgias mais desafiadoras que existe na oftalmologia. E ainda bem que existe ela. Nem sempre ela existiu. No passado não existia a cirurgia de catarata. E as pessoas tinham que se conformar e ficar cegas. Graças a Deus e ao desenvolvimento da medicina, hoje existe um tratamento eficaz, rápido e prático para remoção, retirada da catarata e implante de uma lente para que você consiga restaurar a sua visão. Tudo isso feito com muito cuidado, com um vínculo com o médico muito adequado, com um grau de confiança, com o pré-operatório realizado com sucesso, com o intra, que é a cirurgia que dura 5 a 10 minutos em média, realizado com sucesso, com calma, menos pessoas, personalizado, um pós-operatório mais adequado, de 30 a 45 dias até a recuperação completa, um resguardo absoluto, para que você não toque nos olhos, para que você não faça depois. Vamos falar mais sobre isso. Perfeito, doutor Álvaro. Então você explicou aí para a gente entender até termos mesmo médicos, para as pessoas entenderem como é o procedimento da cirurgia de catarata, que realmente não é um procedimento simples. É necessário que você tenha confiança no seu médico, que seja um médico muito capacitado, que tenha muita experiência em cirurgia de catarata, porque realmente não é algo simples. E doutor, é seguro o tratamento da catarata? Por uma pergunta muito interessante que os pacientes fazem, pode operar os dois olhos ao mesmo tempo? Uma pessoa tem catarata nos dois olhos, ela pode fazer os dois olhos ao mesmo tempo, doutor Álvaro? Então, a primeira pergunta, se é seguro ou não. Pessoal, é o seguinte, uma coisa é certa, a catarata vai avançar e pode cobrir totalmente a sua visão. É a principal causa de cegueira no Brasil e em todo o mundo. Então, catarata, se você não tratar, como no passado não existia tratamento para isso, o destino final era a cegueira. Hoje em dia, graças a Deus, existe um tratamento para isso. Então, assim, é uma cirurgia muito segura, é algo que você pode realizar, nós realizamos já há algum tempo, e a gente consegue ter excelentes resultados para restaurar a visão e a vida das pessoas. Claro que não depende só da cirurgia, depende de um pré-operatório adequado, depende da cirurgia e, sobretudo, do pós-operatório. Não dá para abusar no pós-operatório. Usar os colírios, usar o óculos escuro, evitar fazer esforço físico e manter o resguardo. É importante para que você consiga recuperar a sua visão. Existe um cuidado muito interessante que eu costumo falar, doutora, que é assim, depois de 30 dias da cirurgia de catarata, você consegue sim voltar às suas atividades totalmente normais. Então, esse resguardo ele é nulo a partir de 30 dias. Então, até lá, exige sim um resguardo. E a gente frisa bastante nisso, apesar de ter algumas situações que a gente pode até prolongar um pouco mais, 15 dias esse resguardo. Perfeito. A gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados no pós-operatório, mas antes da gente concluir para essa parte lá do final, que é o pós-operatório, uma pergunta muito interessante que fizeram aqui. Doutor Álvaro, é possível operar e não usar mais óculos? Então fale um pouquinho sobre a catarata, sobre os tipos de lente, que é uma pergunta muito comum dos nossos pacientes. Bom, só respondendo a sua última pergunta em relação a operar os dois olhos. Então, assim, é possível sim operar os dois olhos em algumas situações. Pessoas portadoras de síndromes, pessoas que precisam, na verdade, de uma anestesia geral. Então, nesse caso, para evitar uma segunda anestesia, você pode sim realizar a cirurgia de catarata em ambos os olhos. Mas na maioria absoluta dos casos, em pessoas com condições normais de vida, é realizado apenas um olho por vez. Faz-se um olho de catarata, em 15 a 30 dias você já pode realizar a outra cirurgia de catarata do outro lado, com sucesso. Tá bom? Então, só para responder essa pergunta. E agora, a sua pergunta em relação à cirurgia. Vamos lá. Então, a cirurgia de catarata... não usar mais óculos. Isso, a cirurgia de catarata, ela é realizada de 5 a 10 minutos
com uma microincisão e nós entramos com uma sonda. Essa sonda, ela na ponta emite ondas de ultrassom, que vai fragmentando, quebrando em pequenas partes essa massa dura que foi criada. Pensa em um ovo cru e ele foi cozinhando. É como aquela capa, aquela clara branca. Isso é a mesma consistência da catarata, porque é albumina no ovo e é cristalina dentro do olho na catarata. Então essa sonda ela vai fragmentando, quebrando em pequenas partes e aspirando, sugando de dentro dos olhos esse cristalino que se transformou em catarata. E logo depois há o implante de uma lente. E essa lente é definitiva. Uma dúvida muito comum, doutor, essa lente tem que trocar ela de quanto tempo? Não tem que trocar ela, é uma lente permanente, definitiva, que fica dentro dos olhos, garantindo e restabelecendo a sua visão. Com o tempo, cerca de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, quando necessário, é possível fazer uma capsulotomia, que é uma limpeza da lente, que é feita para poder melhorar um pouco mais a sua visão. E aqui eu friso bem para você. Essa limpeza de lente é realizada apenas uma vez na vida. Não precisa ficar limpando todos os anos, voltando. Não, é uma vez na vida, quando bem realizada, é suficiente para que essa lente permaneça para sempre nos seus olhos, restaurando a sua visão. Perfeito, doutor Álvaro. Então é importante a gente só orientar também que esse procedimento da limpeza da lente, que é chamada capsulotomia, é um procedimento bem tranquilo, não precisa ir para o centro cirúrgico, é feito mesmo no consultório, um aparelho, é um laser que limpa direitinho, então assim, bem mais tranquilo do que o procedimento de catarata, tá certo? Para vocês entenderem. E agora, doutor Álvaro, explica um pouquinho sobre como é o pós-operatório, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter no pós-operatório para você ter um excelente resultado. Doutor, assim, entendo de uma forma definitivo. O pós-operatório da cirurgia de catarata, ele é realizado com uso de óculos escuros, geralmente recebe na clínica, uso de colírios anti-inflamatórios e antibióticos e lubrificantes, e também evitar esforço físico e evitar de tocar nos olhos. Imagina comigo, você fez um tratamento no olho com sucesso, graças a Deus por isso, e se você ficar tocando muito nos olhos, pode ter alguns problemas. Sim. Então, o óculos escuro já é uma barreira para isso. Já evita. Você quer tocar, às vezes, no olho por algo inconsciente, mas acaba que o óculos escuro já protege disso. Ah, doutor, eu tenho que dormir com óculos escuro? Não precisa, pode tirar para dormir sem o óculos escuro. Ah, doutor, eu tenho que pingar os colírios à noite também, acordar no meio da madrugada para pingar? Não precisa também. É durante o período de vigília. No período de sono, você não precisa se indispor nesse sentido de pingar colírios ou usar o óculos escuro. De forma que você se proteja, porque a recuperação ela é muito boa e é muito previsível. Geralmente, cerca de 1 semana depois da cirurgia, você já tem um bom resultado, né? A córnea já está bem melhor e você já consegue enxergar bem melhor. Agora, tem um ponto interessante. A luz incomoda um pouco depois da cirurgia, nesses primeiros 30 dias. A luz mesmo, a luz ambiente. Por quê? Porque você vivia com uma capa nos olhos. E, de repente, um tratamento conseguiu remover essa capa dos olhos. E agora, tudo que é luz que entra no olho acaba incomodando um pouco. É como se antes tivesse um filtro, doutora Raiza. Existia um filtro na sua visão, em que chegava a 100% de intensidade de luz e esse filtro tirava 80%. Só entrava 20% daquela radiação de luz. E quando você remove esse filtro, que é a catarata, agora chega 100% e entra. Aquela retina dentro do olho não está preparada para receber tudo isso. Por isso que o óculos escuro é tão importante também, por essa questão de proteção, de filtrar a luz, para que não te incomode nesse pós-operatório. De forma que é uma coisa surreal, divina, hoje em dia, a medicina do mundo todo poder realizar a cirurgia de catarata. Poder fazer pessoas que estavam completamente cegas restaurar não só a visão, mas restaurar a sua alegria, restaurar a sua vontade de viver. Porque visão é algo importante e muita gente só dá valor quando perde. Maravilha, Álvaro. É importante a gente falar sobre isso, dos cuidados pós-operatórios, e a gente na Olhar Saúde tem um cuidado realmente, não só no acompanhamento dos pacientes quando eles vêm frequentemente no acompanhamento, mas também nas orientações. Então a gente orienta bastante os pacientes para que não tenha nenhum problema e tenha aí um sucesso, você volte a enxergar bem, tenha qualidade de vida e fazer essas atividades, porque muitos pacientes, né, doutor Álvaro, deixam de fazer essas atividades, né, trabalhar, até mesmo se sustentar, porque não está enxergando direito. Então esse que é o grande objetivo da cirurgia de catarata, que é restabelecer a visão, fazer com que você faça as coisas que você fazia antes e viva feliz.
Doutor Álvaro, fala só um pouquinho sobre a questão das lentes, né? Então, existem, como você explicou brilhantemente como é feita a cirurgia de catarata, e a gente implanta uma lente intraocular dentro dos olhos, que fica aí a vida toda dos pacientes. Então, existe algum tipo de lente? Tem a possibilidade da pessoa ficar independente de óculos depois do procedimento da catarata? Certo. Doutor Raiz, vamos lá. Só retomando aqui agora para você. Uma vez você sentiu um embaçamento na visão, essa é a primeira etapa. Você veio no oftalmologista, detectou catarata. Segundo, terceiro passo é você saber a intensidade da catarata. Já é para operar ou dá para esperar um pouco mais? Digamos que já é para operar. Quarto passo, avaliar a retina, o fundo do olho. E fazer exames pré-operatórios da catarata. Esses exames pré-operatórios, que são exames do coração, exames de sangue e exames do olho. Estão ok? Ok. Sexta etapa, realizar a cirurgia de catarata. Sétima etapa, escolher, na verdade, a lente e ver o pós-operatório. Então, assim, a definição da lente é uma definição de vida. É feito um planejamento cirúrgico. Esse planejamento cirúrgico é feito a partir da biometria, que é o exame pré-operatório do grau da lente. Nesse exame, nós vamos entender e estudar o seu olho de modo personalizado para saber que tipo de lente que vai colocar no seu olho. Se é uma lente monofocal, que tem um foco só, para você enxergar de longe e depois ter que ficar comprando óculos para enxergar de perto. Se é uma lente bifocal, que é uma lente que dá o foco para longe e para perto, já fazendo você enxergar bastante de longe e perto, sem precisar tanto assim de uma dependência estrita de óculos. E uma lente trifocal, que são 3 focos, a visão de longe, a visão intermediária e a visão de perto, fazendo com que as pessoas reduzam a sua dependência dos óculos. Então, hoje em dia, as pessoas preferem mais a lente bitrifocal por essa questão de conveniência, de poder usar, enxergar o celular, enxergar uma leitura para perto e poder enxergar para longe também, sem mais precisar comprar o óculos. Então, assim, fique muito atento, porque essa definição, esse planejamento cirúrgico que nós chamamos no nosso grupo Olhar Saúde, nas clínicas, é fundamental. É um momento que eu gosto muito, doutora, onde eu converso com o paciente, onde a nossa equipe de médico também, a gente tem esse momento de a gente chegar, olhar todos os exames pré-operatórios, estudar e definir um planejamento monofocal, bifocal ou trifocal, para que a pessoa possa enxergar bem ao longo da toda a sua vida. Perfeito, até porque não é para todo mundo, né? Existe alguma contraindicação? Qualquer pessoa pode colocar, por exemplo, uma lente bi ou trifocal? Existe alguma contraindicação? Sim, doutora Reis, uma excelente pergunta. Existe sim. Nem todas as pessoas podem colocar uma lente bi ou trifocal em relação às condições do olho. Por isso que é feita uma avaliação pré-operatória. Se a pessoa, por exemplo, tiver uma alteração na retina, um buraco macular, um edema macular, ou já tiver tido algum tipo de descolamento em que o potencial da visão da pessoa já não é mais 100%, não adianta investir um pouco mais para colocar uma lente bi ou trifocal, porque não vai dar um bom resultado. Então a gente se conforma, nesses casos, com uma lente monofocal. Já pessoas que têm olhos perfeitos, rígidos, essa pessoa ela pode sim ser beneficiada com a colocação de lentes mono, bi e trifocais, que aí podem ser tóricas ou não, e aí em relação ao controle do astigmatismo. Isso tudo é feito um planejamento na hora da análise da biometria, que é esse exame, junto com o paciente, com a equipe médica do Hospital Olhar Saúde, para poder definir o melhor tratamento para os seus olhos. A gente fica muito feliz, doutor, no pós-operatório, quando a pessoa consegue restabelecer a sua visão e consegue nos dar os depoimentos, consegue dizer e relatar do fundo do coração como esse tratamento foi importante na vida dela, como foi inovador e como foi, digamos, transformador na vida de uma pessoa. A gente conseguir fazer as pessoas restaurarem a sua visão para o resto da sua vida. Perfeito, doutor Álvaro. E agora, para a gente finalizar, uma última pergunta bem interessante que fizeram. Doutor Álvaro, fale de algum caso marcante, algum caso ou desafiador, ou algum caso muito feliz de algum paciente que você fez esse procedimento da cirurgia de catarata, que foi realizado com o maior sucesso, individualizado, né? Como o doutor Álvaro falou, é realmente personalizado, a gente avalia cada paciente. Então, fale um pouquinho da sua experiência, um caso que marcou você, um caso feliz que você teve um bom resultado. Doutora Raiz, assim, graças a Deus, a gente tem tido bons resultados devido a essa organização. Eu costumo falar assim, doutora Raiz, a cirurgia de catarata é uma grande inovação da medicina, como um todo, sabe? A pessoa conseguir fazer um tratamento desse, que consegue restaurar a visão de uma pessoa. O que 40 anos atrás era impossível, hoje é possível em 5 a 10 minutos.
Então, assim, eu sou uma pessoa que crê muito no sucesso da medicina. Deus nos abençoa a equipe médica, os cientistas de todo mundo, para que a gente possa desenvolver tratamentos inovadores que antes pareciam impossíveis. Então, assim, catarata é algo muito importante. E um caso que me marca muito é o caso do seu Leônidas, a pessoa que colocou 2 lentes trifocais. Olha só, pessoal. O seu Leônidas é uma pessoa muito, como posso dizer assim, de uma espiritualidade muito intensa e é uma pessoa que estava muito preocupada com a relação à cirurgia de catarata. Ele foi atendido por um outro médico da nossa equipe, o Dr. Ricardo, e ele encaminhou para mim para que eu pudesse fazer uma avaliação. E aí, na avaliação, fizemos todo o pré-operatório, a avaliação, toda certinho, os passos, e quando sentamos para definir a lente, e ele falou: doutor, eu quero botar a melhor lente no meu olho. Doutor, essa lente é permanente, eu quero ter a melhor condição de enxergar de longe e de perto na minha vida. Eu não quero mais ter que ficar usando óculos, eu não quero mais ter que conter meu investimento por conta de qualquer coisa. Eu sou aposentado, eu já trabalhei a minha vida toda e eu acho que eu mereço me presentear com a melhor lente, com o melhor cuidado com a minha visão. Ele sempre anda com uma pessoa que acompanha ele, uma mulher. Sempre brinco que ele sempre vem com uma mulher diferente, entendeu? As pessoas que ele ajudou ao longo da vida que hoje ajudam ele. Então, assim, é plantando que você colhe. Então, isso é a lei da semeadura e uma coisa importante, está até na Bíblia. Então, a gente fica muito feliz, porque eu vi o seu Leônidas muito preocupado inicialmente, e logo depois, quando ele falou: não, eu quero o melhor para mim, eu quero o melhor para mim. Então, você que está aí agora em casa, ouça e decida para a sua visão. O que você quer? Você quer o melhor para a sua visão? Se você quiser, é só profetizar isso, que isso vai acontecer. Foi o que aconteceu com o seu Leônidas, ele deve estar ouvindo agora, senão vai ouvir depois. Manda aqui um abraço para ele, para meu amigo. Fizemos um lado, depois de um mês, fizemos o outro lado dele, e hoje ele tem uma vida muito feliz e não se arrependeu, porque fez investimento e colocou lentes apropriadas, adequadas, para que ele pudesse enxergar, que ele gosta de fazer uma leitura da palavra, e também para enxergar de longe. Então, abraço, Leônidas, obrigado pela confiança, parabéns pelo cuidado com a sua visão. Maravilhoso, Álvaro. E casos não só como o do seu Leônidas, né, de muitos pacientes, graças a Deus, a gente tem colhido muitas histórias bonitas, né, na Clínica Olhar Saúde. E se você tiver a oportunidade de acompanhar a gente nas redes sociais, a gente sempre coloca alguns casos. E também até acompanhar o dia a dia lá na nossa clínica, a gente realmente tem casos assim maravilhosos, assim, coisas de Deus mesmo, realmente. Então, para finalizar, gostaria de parabenizar, agradecer a sua presença. Foi maravilhoso aqui a nossa conversa sobre a catarata, sobre um pouquinho sobre a visão, sobre você, explicar um pouquinho quem é Dr. Álvaro. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem de esperança. Você já deixou um pouquinho aí no final. Deixa uma mensagem de esperança, uma orientação para quem tem catarata. Então, deixa aqui suas considerações finais nesse podcast. Raza, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui no Pode Olhar Cast, um podcast que a gente veio criando esse projeto ao longo do tempo e hoje ele já é realidade aqui no Maranhão e em todo o Brasil. Então entenda você que está em casa. Catarata não é uma sentença de que você tem que operar. Essa é a primeira mensagem que eu deixo para você. Se você recebeu uma indicação de que você tem que fazer com urgência uma cirurgia de catarata, peça uma outra avaliação. Nem toda catarata é para fazer uma cirurgia logo de imediato. Em alguns casos, sim, quando está avançada. Mas assim, entenda primeiro, confie no seu médico. Não pode você ter que fazer um tratamento que você vai se arrepender depois. Você precisa de um cuidado adequado. Fazer todos os exames pré-operatórios. Ah, doutor, eu fui operar ali e não fiz nem exame nenhum. Isso não existe. Você tem que fazer os seus exames pré-operatórios por completo. Que ali vão ser identificadas possíveis situações que podem interferir depois no resultado. Então, siga esse script, siga esse passo a passo. Faça os seus exames pré-operatórios corretamente. Estude e discuta o planejamento cirúrgico junto com o seu médico oftalmologista, assim que nós fazemos na Olhar Saúde. É importante isso, esse momento. E aí fazemos a cirurgia e depois damos o acompanhamento pós-operatório. Ah, doutor, mas a maioria é só 30 dias de pós-operatório. Na Olhar Saúde são 45 dias. Você pode voltar várias vezes, a gente quer te acompanhar de perto. A gente está preocupado, não é com o seu retorno, está preocupado é com o seu retorno da sua visão. Está preocupado é com o seu resultado da sua cirurgia. E isso é o que nos move. E isso é o que nos faz levantar cedo da cama. E isso é o que faz a gente dormir tarde, estudando, trabalhando, lutando, gravando aqui esse podcast agora nesse momento para servir toda a população do Brasil e do mundo. Não dá para uma pessoa ficar cega de catarata por falta de conhecimento. Não dá para uma pessoa ter que fazer cirurgias com múltiplas, centenas, milhares de pessoas de forma como é feita, infelizmente, ainda no Brasil. A gente quer fazer um trabalho personalizado e tem feito isso para 30 mil pessoas já no Maranhão, em breve muito mais. Com a graça de Deus, a gente vai conseguir levar esse padrão de cuidado para todo o Maranhão e depois para todo o Brasil. Entenda, é possível você enxergar, é possível você recuperar sua visão totalmente, enxergar de longe e de perto.
após a cirurgia de catarata. Pode confiar, a gente vai te ajudar. Parabéns pelo cuidado com a sua visão. Maravilha. Então, finalizando aqui mais um podcast, o Pode Olhar Cast, maravilhoso. Doutor Álvaro, aproveite e deixe suas redes sociais. Aproveite que você também acompanha nosso podcast, sempre na nossa clínica, no @Clínica Olhar Saúde, tanto no YouTube quanto no Instagram e no Facebook. Está sempre lá as informações, as programações, os episódios que a gente vai estar colocando. E deixa aqui também o seu podcast, doutor, o seu @ para as pessoas lhe acompanharem. Pessoal, para quem quer me seguir lá no Instagram, acompanhar as minhas dicas, lá é @AlvaroBruno. Só colocar @AlvaroBruno, tá bom? No Instagram, acha logo o Instagram, Facebook e o meu canal do YouTube. Se quiser também me acompanhar, o nosso grupo de clínicas é @Clínica Olhar Saúde, grupo de clínicas de oftalmologia, unidade Moiobão, unidade Anjo da Guarda, unidade Pinheiro e unidade Rosário. Tá? Pode acompanhar, vai ser um prazer. Deixe lá sua pergunta, seus comentários, mande a foto da sua receita, mande a foto da sua indicação de cirurgia, do que você está sentindo, que a gente tem uma equipe, a gente mesmo responde às vezes, para poder ajudar você a tirar qualquer tipo de dúvida em relação à sua visão. É sempre um prazer te servir e te ajudar. Então é isso, maravilhoso esse podcast Pode Olhar com o Dr. Álvaro sobre catarata e problemas na visão. Então acompanhe o próximo e até o próximo Pode Olhar.